Paz seja convosco, igreja. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa escola bíblica online, dentro do panorama bíblico do Antigo Testamento, nós vamos estudar a segunda parte da lição 7, que é de Juízes e Ruth. Na lição passada, a gente já viu ao longo da lição, a gente vai relembrar. Conhecer o ciclo no livro de Juízes, que é o ciclo de 4D, que a gente vai ver mais à frente. Compreender a tipificação de Cristo em Boaz, que é o livro de Ruth. Desejar estar no centro da vontade de Deus. Falar às outras pessoas sobre o resgatador Jesus Cristo, que é o livro de Ruth. Orar pelos governantes que atuam no nosso país, que é na parte do livro de Juízes. Nós vimos a introdução dos livros, a visão panorâmica de ambos os livros, que são de autorias desconhecidas, porém alguns teólogos dão a autoria dos livros, tanto de Juízes quanto de Ruth, para o profeta Samuel. A palavra-chave, que é de Juízes, é inconstância. O versículo-chave está lá em Juízes 17:6. Ruth, a palavra-chave é redenção. E o versículo-chave está em Ruth 4:14. A gente viu o esboço dos livros. Juízes, ele tem 21 capítulos. O livro de Ruth tem 4 capítulos. Resumindo o livro em uma sentença, o livro de Juízes. O povo passa um tempo de sua história sem progresso, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor, por meio dos juízes. Então, eles tinham uma vida inconstante diante de Deus, não eram constantes, não eram firmes, mas eles sempre buscavam a Deus, e Deus abençoava ele pelo meio de algum juiz. O livro de Ruth. Boaz resolve cumprir voluntariamente seu papel de parente e resgatador com Ruth, tipificando a atitude de Cristo para com o homem. A gente viu os contrastes entre os dois livros, de Ruth e de Juízes, e a gente parou na parte 3, que é os destaques. E o livro de Juízes, né? Um dos destaques é o ciclo de 4D. 4 palavras iniciadas com D. A parte central do livro de Juízes é composta de ciclos. Significa que a história se repete com os mesmos elementos. Conforme eu falei na primeira parte. Como o livro de Juízes, a palavra-chave é inconstância. Eu falei assim que primeira chegava uma hora que eles estavam de bem com Deus, a nação de Israel. Aí o juiz falecia, o juiz que Deus tinha levantado falecia, o povo acabava pecando novamente. Aí quando eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo por permissão de Deus, eles levantavam um clamor e Deus levantava um novo juiz. Então esse que é o ciclo de 4D. O primeiro D, depravação. O povo pecava desobedecendo ao Senhor. Disciplina, que é a parte onde que o inimigo oprimia eles, o povo de Israel, e era por permissão de Deus. Disciplina, a correção era aplicada pelo Senhor por causa do povo, por causa do pecado do povo. Aí o desespero, o povo reagia com choro e com clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. Aí vem o desafogo, que é onde Deus atendia o clamor do povo. Deus chamava um juiz para libertar o povo. Então é esse ciclo que acontecia, está explicado lá em Juízes 2, do 16 ao 21. Depois do desafogo, o povo voltava à depravação e ao pecado, recomeçando o ciclo, que só para de ser repetido no juizado de Samuel e na escolha do primeiro rei da nação. Então, a história dos ciclos que se dá é que a gente pode entender que o pecado, ele impede a paz e a bênção do Senhor. A gente pode estender para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, isso se dá a partir até da postura com que o país assume. Durante o período de juízo, o povo perdeu o temor ao Senhor, perdeu terra, perdeu dignidade, perdeu a santidade. Então a gente vê que um pecado atraía uma situação até pior. Eles acabavam pecando e acabava atraindo situações piores, né? E a gente pensa hoje, que momento que a gente está, né? Se a gente se afoga no momento ou se a gente está firme com Cristo, se Cristo é a nossa âncora, será que a gente é inconstante também na nossa vida? Ou a gente é firmado na rocha que é Cristo? A gente fica isso para refletir
para a nossa vida pessoal. A gente falou que Deus levantava alguns juízes. O primeiro juiz que Deus levantou, não consta aqui, mas foi Otiniel. Otiniel, ele era sobrinho de Caleb. Ele reinou durante 40 anos. E no período que Otiniel reinou, no período que os juízes reinavam, havia paz sobre Israel. Um dos juízes aqui é Eude, que ele era canhoto. A gente pensa assim, canhoto, né? Como que Deus pode usar? Que características que é essa? Então, a gente vê que Deus usa algumas coisas para quem a gente não dá importância. Tá lá em Juízes 3:15. Eude, ele matou o rei de Moabe, o rei Eglon, e ele era da tribo de Benjamim. Deus usou essa característica, isso que a gente acha que não tem importância nenhuma para dar o livramento de Israel, né? No caso, ele era canhoto. Sangar foi um outro juiz que Deus levantou e ele era gentil. Sangar provavelmente ele deve ter se convertido a Deus, se convertido a Israel, e Deus usou ele para matar 600 filisteus com uma vara de guiar bois. Sangar ele era filho de Anate e provavelmente saía de uma família que seguia a mesma deusa que é Anate. E ele se converteu, então, conforme eu falei, e matou 600 filisteus com uma vara de guiar boi. O próximo juiz foi Débora e Baraque. Você vê que a gente vê que teve um apoio feminino, que geralmente os juízes eles eram masculinos. E Baraque, Débora era uma profetisa e ela profetizou sobre a vida de Baraque que ele ia dar o livramento para Israel. E ele falou que ele só ia à guerra e se Débora fosse junto. E Débora foi, só que ela queria como que constasse nos escritos que ele teve, que ela também ajudou, que teve um apoio feminino e ele concordou com isso. E durante a guerra, durante essa peleja que eles estavam, Deus usou outra mulher também, que é Jael, tá lá em Juízes 5:24. Então, Baraque, ele teve a ajuda de duas mulheres, num tempo em que o sexo feminino ele era totalmente desvalorizado pela cultura judaica. Isso consta no livro de Juízes, como Deus dá importância a todas as pessoas, independente do sexo. Um outro juiz que Deus levantou, que a gente conhece, que é bem importante, foi Gideão. E uma das características que Deus coloca aqui é que ele é covarde. Está lá em Juízes 6:12. Até quando o anjo chega para ele e fala, Gideão, o varão valoroso, ele fala, quem sou eu, né, para que eu liberte e dê livramento para Israel? Gideão era da tribo de Benjamim, então ele se achava que era o menor da menor tribo e o menor da sua casa. E Deus usa a vida dele para dar livramento ao povo de Israel. E quando Gideão foi chamado, ele recrutou um exército de 32 mil homens. E Deus pediu para que ele dispensasse algumas pessoas pelas atitudes de alguns homens. Ele acabou ficando só com 300, e com esses 300 Deus deu livramento ao povo de Israel. Aí fica de comparativo para a nossa vida. Às vezes a gente tá na igreja ou tá no nosso trabalho, a gente tem algumas atitudes e sempre tem alguém nos observando, assim como Gideão observou alguns homens, algumas características e viu quem que tinha disponibilidade, quem que estava atento, realmente preparado para servir naquela peleja. E assim é na nossa vida. A gente está sempre sendo observado e as pessoas elas têm as habilidades, Deus usa algumas pessoas para que essa habilidade de observar seja bênção na nossa vida, que a gente possa às vezes estar atuando num lugar e possa ser remanejado para uma outra área, para um outro momento, para uma outra atividade. Isso porque isso é sempre pela vontade de Deus, Deus sempre está na direção. Então às vezes a gente tem que perceber que está sempre sendo notado. Um outro juiz que Deus levantou foi Jefté. Jefté ele tinha problemas familiares. Qual que eram os problemas familiares de Jefté? Jefté ele tinha rejeição porque ele era casado com Gileade era casado e fez o Jefté fora do casamento. E a família de Gileade não aceitava isso, que ele era filho de uma prostituta, diz na Bíblia, e ele foi expulso da sua casa. E mesmo assim, Deus viu nele atitude de liderança, ele se juntou a umas pessoas com que não era de boa índole,
e liderou essas pessoas. E conforme o povo foi afligido, o povo de Israel, eles foram buscar Jefté no deserto, porque Jefté ele foi expulso da família e foi morar no deserto com pessoas de má índole. E Deus viu no coração de Jefté que ele era um homem bom, que ele não tinha culpa. E ele foi e o pessoal de Israel, o povo, algumas pessoas de Israel, alguns líderes, foram até Jefté para que ele lutasse uma guerra e desse livramento ao povo. Então a gente vê que essas pessoas, tão diferentes uma da outra, o que elas tinham em comum é que elas foram chamadas pelo Senhor, elas foram impulsionadas pelo Espírito Santo de Deus para conduzir o povo à vitória. Então foi um período bem turbulento de Israel, que Israel estava passando, e Deus usou circunstâncias improváveis, né, pessoas improváveis para abençoar ao povo de Israel, para dar livramento ao povo de Israel. O que significa que não importa a condição com que a gente esteja, conforme se Deus tem algo para realizar na nossa vida, Ele vai e nos busca e nos capacita e nos abençoa. O próximo destaque é do livro de Ruth, Amor e Resgate. O livro de Ruth é uma história de uma gentia que foi escolhida por Deus para ser a avó do rei mais importante da história de Israel, que é o rei Davi. Ruth é a avó de Davi. A doutrina mais enfatizada no livro é a redenção, ilustrada por meio do relacionamento entre Boaz e Ruth. E esse relacionamento se dá através da lei do levirato, que foi criada em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Foi Deus que criou essa lei para impedir que o nome da pessoa, o nome do ex-marido da pessoa, caso ela não tivesse tido filho, desaparecesse. Então, o resgatador, que no caso era Boaz, ele tinha as características, ele preenchia todos os requisitos para que Ruth fosse resgatada, para que desse prosseguimento ao nome do ex-marido dela. Trazendo juízes para os nossos dias, né? Juízes, cada um fazia o que era bem aos próprios olhos. Isso se dá através de hoje em dia a gente for explicar, é o relativismo, né? Tendência a aceitar todas as posições como verdades opostas coexistentes. Então aquela pessoa que tudo para ela tá bom. Se faz feliz tá bom, se a pessoa gosta, o que é que tem? Todas as religiões levam a Deus, e a gente sabe que isso não é verdade, que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não tem como ir para Deus, ao Pai, se não for por Jesus. Então, o relativismo, ele entende tudo isso, né? Que se eu estou feliz, né? Se tudo que eu quero é para ser feliz, então é possível. Um outro juiz que Deus levantou foi Sansão. Tá em Juízes 14. Juízes capítulo 13 fala sobre Sansão. Ele, hoje a palavra que seria característica que seria de Sansão é o hedonismo, né? Da ênfase no prazer sem se importar com a ética. Aquela coisa, nada errado se me faz feliz, os fins justificam os meios, né? Siga o seu coração. E a gente sabe que Sansão, ele achava que ele estava no dono da situação. Ele achava que ele não ia pecar, que ele era ungido e que ele não ia cair. A gente viu o que aconteceu, né? Ele acabou caindo na lábia de Dalila, morrendo, mas no último momento Deus teve misericórdia e acabou salvando ele. E Mica, ele era um homem da tribo de Efraim. Ele era um homem comum e aqui fala sobre o individualismo. Cada um quer controlar as coisas da sua própria maneira. Então, Mica, ele faz um ídolo para a família dele. Ele junta ouro dele, da família dele, ele cria um ídolo para que ele adore aquele ídolo. De repente, chega um levita na casa dele e ele faz daquele levita um sacerdote. Ele convida o levita para ser sacerdote dele, sem saber a índole do levita, sem conhecer a pessoa realmente. Então, ele pensou só nele e na família dele, não pensou nas consequências que esse pecado trairia para a nação de Israel. Na terceira parte, a gente vai ver o paralelo. Vou parar por aqui porque já está passando do tempo. E daí a gente divide em 3 partes essa lição. Na última, a gente faz o paralelo e a conclusão. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem bem e até a próxima.